Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Eu sou o professor Luan, professor de matemática, e hoje nós vamos começar uma maratona aí para você que vai fazer o concurso aí, tá? Do Detran Pará aí, com a banca Fadesp aí. O que foi que eu fiz? Eu baixei aqui algumas questões, tá? 50 questões aí, tá? Fiz um apostilado aqui, que tá aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá no link e você vai imprimir aí esse apostilado para você acompanhar também a sequência aí de exercício que a gente vai resolver, tá bom? Então, para você que vai fazer, clique aí em gostei, compartilhe, tá? Se inscreva no canal, tá bom? E estude aí, porque eu creio que você vai passar aí nessa prova, tá bom? Então vamos fechar aí essas questões de matemática que vão cair na sua prova, tá certo? Aqui nós vamos resolver 50 questões, só que cada vídeo eu vou resolver 5 questões para não ficar muito prolongado aí, cansativo o vídeo, tá certo? E quando terminar essas questões eu vou dar início aí, tá? Algumas definições, alguns assuntos que não tem nessas questões, tá bom? Para você ficar preparadíssimo aí para resolver essa questão aí da Fadesp, tá bom? Então vem comigo. Gente, sem mais delongas, olha lá. Questão 1. Utilize os conjuntos A, B e C, D para as próximas duas questões, tá? Nós vamos ter aqui essas duas questões e vamos resolver conforme enunciado, tá bom? Então, olha lá. Se nós formos observar e ler, nós vamos ver que é um município daqui do estado do Pará. São Félix do Xingu, certo? Então, provavelmente, essa prova, né, caiu. Essa questão caiu na prova lá de São Félix do Xingu, do Detran aí, pela banca Fadesp, tá certo? Então, olha lá. Ela diz o seguinte, aqui, a primeira questão. Quantos elementos possui o conjunto resultante da união dos conjuntos A, B, C e D? Então, primeiro nós precisamos lembrar que a união de dois conjuntos, vou dar o exemplo aqui, de um conjunto A e B, certo? É a união de todos os elementos, tanto de A como de B, que nós podemos ler dessa forma, certo? A união de B. Então, qual é a restrição aqui em unir dois conjuntos, certo? Com determinados elementos? Se eu tiver um elemento repetido, tanto no A, tá, como no B, eu não vou poder colocar duas vezes eles na união, certo? Eu vou considerar como um, tudo bem? Então nós vamos ver, conforme eu for resolvendo aqui, você vai identificar aí, tá, essa restrição. Então olha lá, eu vou ter aqui o seguinte, a união de B, certo? União de C e união de D, que é isso que ele está pedindo, certo? Ele quer saber quantos elementos vão resultar no final, tá, na união desses quatro conjuntos. Então, olha lá. Unindo, nós vamos ter o seguinte, o conjunto A, temos o elemento A, S, A e O. No conjunto B, nós vamos ter o elemento F, o E e o L, o I e o X, certo? E no elemento C, nós vamos ter quem? O D. Observe o seguinte, que eu tenho um elemento aqui no D, o C, o O, certo? Só que o O já tem aqui, ó. Então, eu vou considerar somente com um, não vou repetir elemento, certo? Essa que é a restrição. Vamos lá para o conjunto D, ó. Eu tenho o X, só que eu já tenho o X aqui. Eu tenho o I, também eu já tenho aqui, certo? Mas eu não tenho o N, o G e nem o U. Então, bora lá. N, G e o U, certo? Com isso, a gente formaliza aí, tá, a união desses quatro conjuntos. Então, o que é que ele quer? Ele quer saber a quantidade de elementos, né, que se formaram nessa união. Então é só contar. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 elementos nessa união. Então qual é a alternativa aqui? 12 elementos, alternativa D. Tá? Você pode marcar aí na apostila que você deve estar olhando aí, ou já imprimiu. Tá? Então bora lá para o segundo enunciado, segunda questão. Olha lá, diz assim, ó, o conjunto diferença de D e B. Eu sei que, pela definição, o conjunto diferença, certo? Vamos dar um exemplo aqui de A e B também, certo? Eu sei que aqui no meio é a interseção desses dois conjuntos. E aqui desse lado eu tenho somente os elementos de A e desse lado somente os elementos de B. Então a diferença aqui de A e B, por exemplo, a diferença de A menos B, é resultado desses elementos que estão nessa parte aqui da figura, do diagrama, tá certo? Então, é a mesma coisa que eu vou fazer a diferença de D e B. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que o conjunto D
Quais são os elementos do conjunto D? São o X, o Y, o N, o G e o U. Certo? Eu tenho os elementos menos o B. Cadê o B? O F. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar, né? O B é o F, o E, o L, o I e o X. Certo? Então, olha lá. Ele quer a diferença, certo? De D e B. Então, vamos trocar aqui. Vou colocar aqui o D e aqui o B. Certo? Então, eu sei que o que tiver aqui nessa parte, certo, do meu conjunto é a mídia diferença. Então, vamos montar aqui nesse diagrama. Como é que a gente pode fazer? Eu tenho aqui, eu vou colocar aqui a interseção, certo, desses dois. Interseção de D e B. E a interseção são os elementos que repetem tanto no D como no B. Então, quais os elementos que tem no D e no B ao mesmo tempo? Eu vou ter aqui quem? O X, certo? Eu vou ter também o I, certo? Eu vou ter esses dois elementos. Então, aqui na interseção desse conjunto, eu vou ter o I e o X. Então, o que sobrou no D e o que sobrou no B vão ficar desse lado e desse lado. Você concorda? Então, do B sobrou quem? O N, o G e o U, certo? E do lado do B sobrou quem? O F, o E e o L. Tá certo? Então, eu sei que a diferença do conjunto D e B são considerados esses elementos aqui, ó. Certo? Vou apagar aqui, né? Esses elementos aqui, ó. Então, a diferença do conjunto D menos o B é o quê? N, G e U. Qual é a alternativa aqui, gente? N, G e U, alternativa C. Tá bom? Essa aí é a primeira questão aí dessa maratona de matemática, para vocês verem aí que não é tão difícil aí, né? Você sabendo a definição, você consegue resolver aí qualquer questão, tá bom? Então, bora lá para a próxima questão, gente. Questão 3. Para construir um criadouro de peixes, uma pessoa dispõe de 28 metros de tela que serão dispostos contornando um retângulo com 18 metros quadrados de área. A medida do menor lado desse criadouro é... Então, aqui está dizendo que esse criadouro é o quê? Um retângulo, certo? E nós sabemos que um retângulo, a área dele é igual a base vezes altura. Só que ele já dá a área desse retângulo. É quanto? 48 metros quadrados, né? Então, a base vezes a altura é quanto? 48 metros quadrados. Ele está dizendo também que esses 28 metros de telas vão contornar isso aqui, certo? E eu sei que esses valores aqui, ó, a soma desses lados aqui nós chamamos de perímetro, certo? E o perímetro é igual à soma de todos os lados, certo? Então, vamos dizer que aqui seja x e aqui y. Então, logo, esse lado aqui é congruente a esse e esse também, certo? Então, o perímetro é 2 vezes o x mais 2 vezes o y. Tudo bem? Só que ele já deu o valor do perímetro. O perímetro é quanto? É 28, que é o tamanho da tela. Então, eu vou ter isso aqui como 28, que é o lado, a soma de todos os lados. Certo? Como é que a gente pode resolver essa questão? Eu posso analisar aqui, ele quer quem? Ele quer o lado menor. Quem é o lado menor? Tem um lado maior e o lado menor. Ele quer esse lado aqui. Certo? Se ele quer esse lado aqui, então eu posso pegar uma dessas alternativas aqui e vamos jogar ali para a gente saber se vai dar certo ou não. Olha lá, eu vou pegar esse 5 aqui, por exemplo. Tá? Se eu pegar esse 5, então eu vou ter aqui 5, certo? Lógico que aqui vai ser 5. Então, o número que eu vou multiplicar por esse vai dar essa área aqui, certo? E se eu somar esse aqui, somando mais com esses dois aqui, tem que dar quanto? 28. Então, se eu somar 5 mais 5 aqui, vai dar 10. Então, para 28 sobra quanto? 18, né? Então, aqui será 9 e 9. Só que se eu multiplicar 9 vezes 5, dá 45. Certo? Então, a área aqui é 48. Então, não seria o 5. Vamos lá para o 6. Ó. Se eu colocar o 6 aqui como lado menor. Vou colocar o 6 aqui como lado menor.
Então 6 mais 6 é quanto? É 12. Então vai sobrar quanto aqui no perímetro para 28? 12, vai sobrar quanto? Vou ter aqui 28, né? Menos 12 vai dar 16. E sobrando 16, então vou dividir por 2, né? Então 16 dividido por 2 aqui seria o que? 8. E aqui também seria 8. Certo? Então se aqui é 8, aqui é 8, aqui é 6 e aqui é 6, a soma desses lados aqui dá 28. Então para mim saber se essa alternativa aqui está certa, é só multiplicar. 8 vezes 6 é quanto? 48. Então aqui a gente acha a alternativa. Letra B. Porque a área é igual a base vezes a altura. E 8 vezes 6 é o quê? 48 metros quadrados. E o nosso perímetro é o quê? É 2 vezes o x, que é um x que a gente achou 8. 2 vezes o 8 mais 2 vezes o y, que é o 6. Certo? Então aqui temos 2 vezes 6. Então, 2 vezes 8, 16. Mais 2 vezes 6, 12. Somando isso aqui vai dar os 28. Certo? Os 28 metros. Tudo bem, gente? Essa questão aí, bem simples, tá? É só uma questão de analisar e a gente pode utilizar as alternativas aí para resolver também algumas questões, tá bom? Então bora lá para uma questão, gente. Olha lá, essa aqui é a questão 4, que diz assim, ó, em uma pesquisa de opinião, 42% responderam que não comprariam certo produto e 2.900 responderam que comprariam. O número de pessoas consultadas foi igual a... Então isso aqui é a famosa regra de 3, né, gente? Regra de 3. Então a gente pode resolver de duas formas aqui. Eu vou resolver da forma mais direta, mais simples aí para você entender. Eu tenho o quê? Ele está dizendo que 42% não comprariam, certo? Não comprariam. E está dizendo que 2.900 pessoas comprariam, certo? Comprariam. Tudo bem? Então, se 42% não compraria, eu sei que 58% comprariam. Certo? Porque somando isso aqui, vai dar quanto? 100%. Certo? Então, olha lá. Eu sei que 58% equivale ao quê? Aos que comprariam, né? Então, quantos compraram? 2.900 pessoas. Certo? Só que ele quer saber quantas pessoas foram consultadas ao total. Então, é 100%, né? Então, 100%, isso aqui é igual a x. É o valor que eu quero achar. Então, aqui a gente multiplica, né? Só cruzar aqui. Então, vou ter que 58 vezes x dá 58x, igual a 100 vezes 2.900. Certo? Note o seguinte, que x é igual a 100 vezes 2.900, é só acrescentar aqui 2 zeros. Olha lá, 2.900 mais 2 zeros. Isso aqui é dividido por 58. Porque o 58 estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter aqui que o x, 29.000, aqui no caso ficou 290.000, certo? 290.000 dividido por 58 dá um resultado de 5.000, certo? Isso aqui vai dar 5.000. Vamos fazer o teste? Olha lá, 5.000 vezes 58. Olha lá, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, pai. Agora vamos aqui, ó. 5 vezes 0 é 0. Sobra 1 aqui, certo? 5 vezes 0, 0. E 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Somando aqui, eu vou ter o seguinte. 0, mais 0, mais 0, mais 0. 5 mais 4, 9. Sobra aqui um 2. 290.000, certo? Então, aqui o total de pessoas consultadas aqui, certo? Nessa pesquisa é quanto? 5.000. Alternativa A. Pode bater um print aí e resolver aí na sua apostila, tá bom? Bora lá para a próxima questão. Então, olha lá, gente, esse é o último exercício do vídeo de hoje, tá? Das questões aqui da FADESP, aqui do concurso do DETRAN. Então, olha lá, essa questão diz o seguinte, questão 5.
Um campo de futebol oficial é um retângulo de comprimento medindo no máximo 120 e no mínimo 90 metros, enquanto a largura mede no máximo 90 metros e no mínimo 75 metros. A diferença entre as áreas, olha, que as áreas do campo de dimensões máximas e do campo de dimensões mínimas é igual a... Então, primeiro, a gente tem que montar, certo, essa questão da seguinte forma. Eu tenho aqui um campo, onde esse campo está dizendo que ele tem o comprimento medindo o máximo de 120, então o comprimento máximo é de 120, certo? E no mínimo 90 metros. Então eu tenho aqui, ele pode ser esse campo de comprimento 120 metros no máximo, né? No máximo. E no mínimo 90 metros, certo? No mínimo. Certo? E agora ele vai falar sobre a largura. Enquanto que a largura no máximo é 90 metros, então a largura do campo aqui é 90 metros, no máximo. E no mínimo, a largura é quanto? 75. No mínimo é 75. Certo? Então, olha lá. Aqui eu tenho um campo onde eu vou ter comprimento máximo de 120 metros e largura de 90 metros. E um campo mínimo, onde eu vou ter 90 metros, certo? De comprimento e de largura 75 metros. Então, o que ele quer? Ele quer a diferença, certo? Dessas duas áreas. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter que área? A área, nós sabemos que a área é igual a base vezes a altura, certo? Então, essa área aqui, vamos chamar de área 1 e área 2, certo? Essa área 1 eu vou ter aqui a base, que é 120, vezes a altura, que é 90. Isso aqui nós vamos ter o quê? 120 vezes 90 dá quanto? Vamos fazer lá, ó, 120 vezes 90. Passo a passo. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 1 é 0. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 2 é 18, vai 1, 9 vezes 1 é 9, bom, 10. Então aqui eu vou ter quanto? 10.800 metros quadrados, na área 1, certo? Vamos lá achar a área do segundo, a área mínima. Então, eu vou ter aqui 90, que é a minha base, vezes a altura, que é 75. Vamos lá, passo a passo? Então, eu vou ter aqui 90 vezes 75. Olha lá. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 9 é 45, certo? Então, olha lá. 7 vezes 0 é 0 e 7 vezes 9 é 63. Isso aqui vai dar quanto? 6.750. Então, a minha área 2 é quanto? 6.750. Agora ele está pedindo o quê? A diferença, né, dessas duas. Então ele quer saber a diferença da área 1 e da área 2. Do comprimento da área máxima menos a área mínima. Então vou ter aqui que a área máxima é a área máxima menos a área mínima aqui. Então qual é a área máxima? 10.800 menos a área mínima, que é 6.750. Fazendo essa diferença aqui, eu vou ter o quê? 10.800 menos 6.750 vai dar 4.050. Qual é a alternativa? Alternativa C. C de certo. Certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido aí essas 5 questões esses primeiros exercícios aí que a gente resolveu da maratona aí, tá? Da FADESP aí, do Detran, onde você vai tirar e vai gabaritar aí as questões de matemática, tá bom? Até o próximo vídeo.